E finalmente começamos o nosso curso sobre nutrição mineral de plantas. Seja muito bem-vindo ao canal da Manf Agrícola. Eu sou o João Pedro, engenheiro agrônomo, sócio fundador da Manf Agrícola, a sua empresa de consultoria em nutrição e fisiologia de plantas. E hoje estamos aqui para dar início a esse projeto que nós preparamos com tanto cuidado para vocês, que é o nosso curso completo sobre nutrição mineral de plantas. E como é que vai funcionar esse curso? Nós teremos várias aulas, desde conceitos mais gerais, mais básicos, da nutrição de plantas, que inclusive é o tema da aula de hoje, e depois nós teremos aulas mais detalhadas sobre cada um dos nutrientes, suas funções na planta, seus sintomas de deficiência, até temas mais aprofundados aí também, já indo para a parte agrícola nas lavouras. Então fique conosco, você que é estudante de agronomia, você que já é engenheiro agrônomo formado, que atua no mercado e que quer se especializar nessa área da nutrição, esse curso é para você. Um outro recado importante antes de começarmos a nossa aula é que hoje nós temos um outro lançamento, que é o nosso e-book sobre conceitos básicos da nutrição mineral de plantas. Nós também preparamos esse material para vocês. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para que você consiga comprar o seu e-book. Nós conseguimos um material muito bacana, preparamos um material bem completo desses conceitos básicos da nutrição de plantas e o preço também ficou bem acessível. Então você pode fazer a sua compra, né, fazer o download do seu e-book para ajudar nos seus estudos. Porque muitas vezes nós estudamos tantos conceitos, né, da nutrição, enfim, de qualquer área que seja, e na hora de estudar acaba que foge esses conceitos, né, do nosso raciocínio. Então esse e-book ajudará você a fazer o seu resumo, fazer o seu estudo, para que você sempre tenha esses conceitos aí bem frescos na sua memória. Então vamos para a nossa primeira aula. Antes de começar a aula, eu quero também pedir que você deixe a sua inscrição aqui no nosso canal, que você se inscreva no nosso canal aqui da Manf Agrícola, isso nos ajuda muito, nós que estamos começando esse projeto aqui no YouTube. Então, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário com a sua dúvida também se você tiver. E nos siga lá na nossa página do Instagram, @manfagrícola, porque lá eu consigo interagir melhor com vocês de forma mais rápida, consigo responder dúvidas. Nós também temos muito conteúdo interessante lá na nossa página do Instagram. Então vamos iniciar a nossa aula. Hoje a aula é introdutória, então nós falaremos aí de conceitos mais gerais da nutrição mineral de plantas, e isso vai nos dar uma base muito boa aí para as aulas mais aprofundadas. Em primeiro lugar, é importante que você entenda o que é a nutrição mineral, né? Então, entender o que você está estudando. E a nutrição mineral, ela é uma área dentro da fisiologia vegetal. Então, a fisiologia vegetal é uma grande área de estudos, e dentro da fisiologia vegetal nós temos esse tópico da nutrição mineral de plantas, que é um tópico com muito conteúdo, com muitos detalhes, certo? E a nutrição mineral é o processo pelo qual as plantas elas obtêm e utilizam todos os compostos necessários para o seu metabolismo e, consequentemente, para o seu crescimento e desenvolvimento. E aqui existe um ponto importante, que as plantas são seres autotróficos, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. A própria planta consegue sintetizar o aminoácido e, consequentemente, as proteínas que ela precisa. A própria planta consegue sintetizar os carboidratos, os açúcares necessários também para o seu metabolismo através da fotossíntese. E para que ela consiga produzir o seu alimento, ela precisa de uma série de compostos. O modo como ela obtém esses compostos e como ela utiliza esses compostos é a nutrição mineral de plantas. E todos esses compostos eles são essenciais para que ela tenha um metabolismo que funcione e, consequentemente, para que ela cresça e se desenvolva, certo? Então isso é a nutrição mineral de plantas, essa grande área dentro da fisiologia vegetal que estuda como a planta vai obter esses compostos necessários para o seu crescimento e desenvolvimento, ok? E o que são esses compostos? Falamos que ela precisa desses compostos, mas o que são esses compostos? São nutrientes minerais. São elementos químicos que são absorvidos pela planta do meio, principalmente pelas raízes. Então esse ponto aqui também é um ponto importante. A planta, ela absorve esses elementos químicos, que são os compostos necessários, principalmente por meio das raízes. A planta absorve nutrientes via folha? Sim, mas a principal via de absorção são as raízes. Nós teremos uma aula mais para frente só sobre absorção foliar, mas isso precisa ficar muito claro, que a principal via de absorção desses nutrientes, desses compostos necessários, são as raízes. E além de entender quais são esses compostos, nós precisamos entender que a nutrição
ela é essencial para que a gente entenda o manejo das lavouras. Porque uma lavoura produtiva, ela precisa não só dos nutrientes, que nós vamos ver quais são esses nutrientes minerais, mas não basta apenas entender quais são os nutrientes, mas eu tenho que entender também a quantidade necessária para cada espécie de plantas e o momento certo de fornecimento desses nutrientes. Ok? Então, entendendo essas ideias iniciais, você já consegue, né, depois entender melhor como fazer, como aplicar essa teoria toda na prática, lá na lavoura que você trabalha, certo? Então, resumindo, a nutrição mineral é essa área de estudos, né, desse processo pelo qual as plantas obtêm esses compostos necessários para o seu crescimento, desenvolvimento, entender que esses compostos eles são elementos químicos necessários para as plantas, e não basta entender quais são esses elementos, mas nós também precisamos entender a quantidade necessária de cada um deles e o momento correto de fornecer esses nutrientes para as plantas, certo? Bom, e agora nós precisamos pensar no seguinte: quais elementos químicos que exercem efeito sobre a planta, dentro do metabolismo da planta? Será que são todos os elementos químicos? Porque hoje na tabela periódica nós temos aí cerca de 118 elementos químicos registrados, né, oficialmente nomeados, né, um pouco menos do que isso, mas lá na tabela periódica vocês vão encontrar esse número, né, de 118 elementos químicos. Mas será que todos eles são necessários para a planta? Ou será que existem alguns elementos que, ao invés deles serem essenciais para as plantas, deles serem nutrientes, eles são prejudiciais? Será que alguns elementos eles ajudam a planta de alguma forma, mas não são assim tão necessários? Então, de acordo com o efeito desses elementos químicos no metabolismo vegetal, nós podemos agrupar esses elementos químicos existentes em 3 grupos: os essenciais, os elementos benéficos e os elementos tóxicos. Então, de acordo com o efeito desses elementos químicos no metabolismo da planta, nós classificamos eles nesses 3 grupos: os elementos essenciais, os benéficos e os tóxicos. E agora nós vamos entender com mais detalhes quais são, né, os nutrientes, os elementos, melhor dizendo, que pertencem a cada um desses grupos. Então, o primeiro grupo são os elementos essenciais. Esses são os nutrientes das plantas, ok? São os elementos necessários e indispensáveis para que as plantas elas cresçam e se desenvolvam por meio do metabolismo que funciona. E crescendo e se desenvolvendo, ela consegue completar o seu ciclo. Então, os elementos essenciais, que são chamados nutrientes, então quando eu falo elemento essencial, eu estou falando de nutrientes, né, eles são sinônimos, esses dois conceitos são sinônimos. Os nutrientes, eles são esses elementos que eles são indispensáveis. Sem eles, a planta não vai ter um metabolismo que funcione de forma correta, consequentemente ela não vai crescer, não vai se desenvolver, não vai completar o seu ciclo, ok? Mas para que um elemento químico ele seja classificado como essencial, como nutriente, ele precisa passar por alguns critérios, que nós chamamos de critérios de essencialidade, que são alguns pontos ali que o elemento ele precisa ter, algumas características que ele precisa ter para ser considerado um elemento essencial ou, né, um nutriente. E quais são esses critérios? O primeiro dele é um critério direto. O elemento químico ele precisa participar de reações metabólicas lá dentro da planta, certo? Ou ele precisa fazer parte de alguma estrutura de algum composto indispensável para a planta. Então, ou ele vai participar de alguma reação dentro da célula, ou ele vai fazer parte da estrutura de algum componente, de alguma molécula importante para o metabolismo da planta. Os outros critérios são indiretos, tá? Então, o primeiro deles é que a deficiência desse elemento químico, ele impede que a planta complete o seu ciclo. Então, se esse elemento ele faltar, ou se ele estiver abaixo da necessidade mínima que aquela planta tem, da quantidade mínima necessária para aquela espécie, a planta ela não vai conseguir completar o seu ciclo. O outro critério, esse elemento ele é insubstituível, ou seja, nenhum outro elemento pode fazer a função dele. Se ele faltar, faltou. Não existe outro elemento químico que vai conseguir substituir esse elemento que faltou e fazer a função dele. E o último critério, que é o terceiro critério indireto, é que esse elemento ele exerce um efeito direto no metabolismo vegetal. Ou seja, ele possui uma função que é ele mesmo que faz aquela função. Ah, mas ele melhora a ação de um outro elemento químico. Então não é uma ação direta, né? Ele está tendo uma ação indireta, ele está favorecendo a ação de um outro elemento químico.
Ah, mas ele melhora o ambiente de absorção de outros nutrientes. Mas não é ele que está fazendo aquela função no metabolismo da planta. Então, se ele tem uma função indireta no metabolismo vegetal, ele não vai ser considerado um elemento essencial. Então, para que ele seja considerado, ele tem que seguir esses critérios, ok? E quais são esses nutrientes, né? Quais são esses elementos essenciais que nós acabamos de discutir agora? Esses aqui. Então, hoje existem, né, todos esses elementos que são considerados essenciais. Então, o carbono, o oxigênio e o hidrogênio, e todos esses outros aqui: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, manganês, zinco, cobre, níquel, boro, cloro e molibdênio. A lista é grande, né? Até cansa de falar. Mas hoje, os elementos químicos que são considerados essenciais, ou seja, nutrientes, são todos esses aqui. Sem esses nutrientes, a planta não consegue completar o seu ciclo, né? Porque ela não vai conseguir se desenvolver, não vai conseguir crescer, o metabolismo vai ficar todo bagunçado. Então, se esses nutrientes eles faltarem ou estiverem abaixo da quantidade mínima necessária, a planta vai ser prejudicada. Então, esses elementos eles seguem aqueles critérios que nós acabamos de citar, o critério direto e os critérios indiretos. Mas existe um porém aqui. Esse grupo de nutrientes aqui de cima, o carbono, o oxigênio e o hidrogênio, eles são elementos essenciais, mas eles não são absorvidos via solução do solo pelas raízes a partir de fontes minerais. Eles são obtidos de fontes não minerais. Então, o carbono, por exemplo, ele é obtido pelas plantas por meio do gás carbônico, do CO2, que é absorvido lá pelos estômatos no processo de fotossíntese. O oxigênio ele é obtido a partir do gás oxigênio, também absorvido do ar, e da água. Então, quando a planta absorve água, ela está absorvendo aqui oxigênio. O oxigênio também pode vir lá do gás carbônico, que tem oxigênio, certo? E o hidrogênio, ele é absorvido a partir da água. Então, esses elementos químicos, eles são essenciais? Sim, mas a fonte deles não é mineral. Então, eles não serão nosso objeto de estudo aqui nesse curso. Nós falaremos deles em outras ocasiões, né? Mas não aqui nesse curso, porque o curso é de nutrição mineral de plantas. E quais são os nutrientes que são obtidos a partir da solução do solo e de fontes minerais? Esse grupo de nutrientes aqui de baixo. Esses sim são nutrientes minerais e são esses nutrientes que nós vamos estudar aqui, ok? E nós podemos entender e classificá-los também de algumas maneiras. Então, pensando nesses elementos essenciais minerais, nós podemos classificá-los em dois grupos: os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes, que são esses elementos aqui de cima, né, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, eles são requeridos em maiores quantidades pelas plantas. As plantas precisam desses elementos em quantidades superiores aos demais. Por isso que eles são chamados macronutrientes, porque a quantidade é muito alta, ok? Quando nós fazemos uma análise de tecido vegetal, por exemplo, nós pegamos uma planta, secamos ela, tiramos a umidade da planta e vamos analisar, né, a quantidade desses nutrientes no tecido vegetal, eles são expressos em gramas de nutrientes para cada quilo de tecido vegetal. Então a quantidade necessária deles é alta. Já os demais, os micronutrientes, as quantidades requeridas são menores. Então quando nós fazemos uma análise de tecido vegetal, por exemplo, né, secamos lá o tecido vegetal, tiramos a umidade, a quantidade desses micronutrientes é expressa em miligramas para cada quilo de tecido vegetal. Então a quantidade necessária é menor. Todos são nutrientes, né? Todos são nutrientes. Não é porque os micronutrientes são requeridos em menores quantidades que eles não são importantes. Pelo contrário, se eles faltarem, a planta não consegue crescer, nem se desenvolver e não vai completar o seu ciclo. Então, todos são nutrientes, tanto os macros como os micronutrientes, eles seguem aqueles critérios de essencialidade. O que muda de uma categoria para outra é apenas a quantidade requerida pela planta. Pensando nos macronutrientes, nós podemos dividi-los em outros dois grupos. Os macronutrientes primários, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, né, o tão famoso NPK, e os macronutrientes secundários, que é o cálcio, o magnésio e o enxofre. Qual que é a diferença entre os dois? Os macronutrientes primários, a principal via de fornecimento desses nutrientes para a planta, colocando esses nutrientes no solo, a principal via de fornecimento são os fertilizantes.
Então é por meio dos fertilizantes, principalmente, que eu vou fornecer nitrogênio, fósforo e potássio. Já os secundários, que é o cálcio, o magnésio e o enxofre, eles são fornecidos principalmente via corretivos. Eu consigo fornecer cálcio, magnésio e enxofre via fertilizantes? Sim, com certeza. Hoje em dia existe muito fertilizante especial, por exemplo, que contém cálcio, magnésio e enxofre. Mas a principal via de fornecimento desses nutrientes ainda são os corretivos. Então o cálcio e o magnésio são fornecidos principalmente via calcário, né? O cálcio é o carbonato de cálcio e o magnésio o carbonato de magnésio, né? Mas ambos são calcário. E o enxofre fornecido principalmente via gesso agrícola, que é o sulfato de cálcio. E aí, no caso do gesso agrícola, eu também forneço o cálcio junto, certo? Então o cálcio ele tem duas vias de fornecimento via corretivo, o calcário e o gesso agrícola, certo? Então essa é a diferença dos primários para os secundários, é apenas a principal via de fornecimento desses nutrientes para as plantas. Então os primários fornecidos principalmente via fertilizantes e os secundários principalmente fornecidos via corretivos. Então essa é a classificação dos nutrientes. Macronutrientes requeridos em maiores quantidades, eu posso subdividi-los em primários e secundários, e os micronutrientes requeridos pelas plantas em menores quantidades. E agora vamos para um segundo grupo de elementos químicos, que são os elementos benéficos. Os elementos benéficos, eles também são chamados de elementos úteis, eles são aqueles que beneficiam a planta de alguma forma, mas eles não são necessários para que a planta cresça, se desenvolva e complete seu ciclo. Ou seja, se eles estiverem presentes no meio, eles vão ajudar a planta de alguma forma. Elas vão ser beneficiadas de alguma maneira, eles vão melhorar alguma condição para a planta. Mas, se eles faltarem, as plantas não vão sentir diferença. Elas vão continuar crescendo, se desenvolvendo e completando o seu ciclo, ok? Então eles vão trazer algum tipo de benefício para as plantas, né? Elas serão beneficiadas na presença desses elementos, principalmente em relação ao crescimento da planta, em relação à resistência a pragas e doenças também, que eles podem trazer essa característica para o ambiente. Como eu disse, né, a ausência desses elementos, eles não trazem prejuízo, né, a ausência não traz prejuízo para as plantas, elas vão continuar crescendo, se desenvolvendo da mesma maneira, certo? E eles podem ser essencial para um grupo muito específico de plantas. Então, para que o elemento ele seja considerado benéfico ou útil para a planta, ele vai trazer benefícios para a planta na presença dele, não vai trazer prejuízo na ausência, ou então ele pode ser considerado um elemento essencial para uma espécie muito pontual. Ou seja, apenas aquela espécie precisa daquele nutriente. As demais espécies não precisam. Então, nesse caso, o elemento ele pode ser considerado essencial, mas para aquela espécie. Então, ele é classificado como um elemento útil, certo? Existe uma controvérsia na literatura, né, alguns elementos considerados úteis para a maioria dos autores, né, para outros autores mais pontuais, eles podem ser considerados essenciais justamente por essa questão, né? Pô, mas ele é essencial para aquela cultura, para aquela espécie, mas é só para aquela. Para as demais ele não é considerado essencial, é só para aquela, então ele tem uma essencialidade pontual. E quais são esses elementos? Existem vários, tá? Mas os principais são esses: o silício, o selênio, o sódio e o cobalto. Nós teremos uma aula também específica para falar só sobre os elementos úteis, mas aqui eu quero trazer uma ideia geral para vocês. Então, o silício, por exemplo, ele é muito relacionado à resistência a pragas, tá? Então, a presença de silício na planta confere uma resistência maior a pragas, principalmente a insetos mastigadores. Nós veremos isso na aula lá de elementos benéficos. E para a cultura do arroz, por exemplo, ele é muito importante. Ele não chega a ser considerado, né, um essencial para a cultura do arroz, mas ele traz muitos benefícios para a cultura do arroz em específico, tá? O selênio, ele possui funções semelhantes ao enxofre, né? Então ele vai ter uma atuação parecida com o enxofre dentro da planta, e ele é relacionado à proteção das plantas à radiação UVB, porque ele consegue converter lá os tipos de clorofilas, e no caso de alta incidência de radiação ultravioleta, as plantas elas são beneficiadas na presença de selênio. Ele também faz parte de várias enzimas antioxidantes, então ele também está relacionado à antioxidação, né, a estresse oxidativo na planta. O sódio, ele é considerado importante para algumas espécies desse gênero Atriplex, que é um gênero de plantas
presentes em ambientes mais áridos, né, que geralmente tem uma alta concentração de enxofre no solo, de sódio, perdão, no solo. E o cobalto ele é muito relacionado à fixação biológica do nitrogênio na soja. Então, na soja, ele é considerado essencial por conta disso, porque a falta de cobalto na cultura da soja, né, influencia na eficiência da fixação biológica do nitrogênio. E também ele consegue beneficiar a absorção de outros nutrientes, não só na soja, mas em outras espécies também. Então esses são alguns exemplos de elementos benéficos que existem, os principais, os mais estudados, os mais utilizados na agricultura também. E importante, eles não são considerados nutrientes, porque na ausência deles, a planta não terá nenhum prejuízo, certo? A não ser aqueles que sejam considerados essenciais para aquela espécie em específico, ok? E o último grupo de elementos são os elementos tóxicos, que é qualquer elemento essencial ou benéfico que esteja em excesso. Aqueles elementos que nós citamos até agora, tanto os nutrientes, né, que são os essenciais, e os benéficos, eles têm uma quantidade mínima necessária, né? Cada planta, cada espécie tem uma quantidade mínima necessária daquele elemento, mas se eles estiverem em excesso, eles são tóxicos, porque eles vão atrapalhar o metabolismo vegetal. Principalmente os micronutrientes, isso é muito comum, porque os micronutrientes eles são requeridos em quantidades pequenas, certo? Mas o intervalo entre o mínimo e o máximo é curto. Então é muito comum a gente se perder no manejo de micronutrientes às vezes, porque a análise de solo, por exemplo, indica que está faltando um micronutriente, o zinco é um exemplo muito clássico, e aí nós fazemos um manejo de zinco, só que aí nós colocamos em excesso, acima daquilo que a planta precisa, e aí ele se torna tóxico. Então qualquer elemento essencial ou benéfico que esteja acima do necessário, ele é considerado tóxico, ok? Porque ele vai atrapalhar o metabolismo vegetal. Ou então qualquer outro elemento que não tenha nenhuma função no metabolismo da planta, ele não é benéfico, ele não é essencial, e pelo contrário, que ele apresenta efeitos negativos às plantas, mesmo que em pequenas quantidades, eles também são considerados tóxicos. E aí nós temos os exemplos mais comuns, né, que são os metais pesados, principalmente o chumbo, o alumínio, o arsênio e o cádmio. Existem outros metais pesados, né, que estão relacionados, né, a essa função deletéria do metabolismo vegetal, que são considerados tóxicos, mas os mais comuns são esses aqui. Então, o alumínio é muito comum de ser encontrado em altas concentrações nos solos, né, e ele é considerado um metal pesado e um elemento tóxico para o metabolismo vegetal, assim como chumbo e outros elementos químicos também, certo? Então aqui nós entendemos melhor como os elementos químicos são classificados de acordo com a ação deles no metabolismo vegetal. Então nós temos os benéficos, os tóxicos e os essenciais, que são considerados nutrientes. Esses sim serão nosso objeto de estudo aqui. E agora vamos para um conceito muito importante, que é o conceito de demanda nutricional. O que é a demanda nutricional? Lembrem que eu falei no início da aula que não basta eu conhecer quais são os nutrientes necessários, mas eu preciso saber a quantidade desses nutrientes que as plantas precisam, ok? E isso é a demanda nutricional. É a quantidade total de cada um do nutriente que a planta precisa para crescer, se desenvolver e completar o seu ciclo. E no nosso caso, na agricultura, para que ela produza, né, de forma adequada. Então essa quantidade total de cada nutriente que a planta precisa é a demanda nutricional. E esse é o conceito de demanda nutricional. E essa quantidade, ela varia de acordo com a espécie. Então tem espécies que vão precisar de mais nutrientes do que outras, e também até de acordo com o cultivar. Dentro da mesma espécie, de acordo com o cultivar, essa demanda nutricional também varia. E eu trago para vocês aqui alguns exemplos. Eu tenho duas tabelas de extração, né? Eu já vou explicar para vocês o que é extração. Aqui eu tenho uma tabela de extração dos nutrientes para a cultura do arroz, essa tabela de cima, e eu tenho uma outra tabela que é a extração de nutrientes para a cultura da banana. Percebam que a quantidade necessária de nutrientes varia. Na tabela do arroz, eu tenho os macronutrientes expressos em quilos necessários de cada macronutriente para cada tonelada de grão de arroz produzido. Então, se eu tenho lá uma lavoura de arroz, para que eu produza 1 tonelada de grãos, eu preciso de 24,1 kg de nitrogênio. Então, essa é a demanda nutricional para a cultura do arroz.
Se eu pensar na produtividade esperada, ou seja, quanto eu quero produzir por área, o quanto de arroz eu quero produzir por área, a produtividade esperada para a cultura do arroz é de 10 toneladas por hectare, certo? Então, para que eu produza 10 toneladas por hectare de arroz, eu tenho que multiplicar esse número aqui por 10, porque aqui ele está para cada tonelada. Então, para produzir 10 toneladas de arroz, eu preciso de 241 kg de nitrogênio, certo? Olha para a cultura da banana agora. É a mesma ideia, só que aqui muda um pouquinho. Eu tenho a quantidade de macronutrientes necessários para produzir 1 tonelada de fruto de banana, ok? Então, para produzir 1 tonelada de fruto, eu preciso de 5,8 kg de nitrogênio. Então, para produzir 1.000 kg de banana, eu preciso de 5,8 kg de nitrogênio. Para produzir 1.000 kg de arroz, eu preciso de 24,1 kg de nitrogênio. Então, eu percebo que a quantidade de nitrogênio varia de uma cultura para outra. Foi o que eu falei, ó. A demanda nutricional ela varia de uma espécie para outra, certo? No caso dos micronutrientes, a quantidade necessária é menor, né? Lembrem que micronutrientes, a quantidade necessária é menor. Então, aqui eles estão expressos em gramas de micronutrientes necessários para cada tonelada de grão de arroz ou para cada tonelada de fruto de banana, certo? Mas sempre há uma variação, né? Então, para arroz é preciso quase 18 gramas de boro. Já para banana é 14 gramas. Olha o cobre para arroz, 40 gramas de cobre. Para banana 4, 10 vezes menos. Então, a demanda nutricional, que é essa quantidade necessária para que a planta consiga se desenvolver, crescer e produzir, varia de acordo com a cultura, ok? E lembre desse detalhe, né? Macronutrientes, sempre em quilos de macronutrientes e os micronutrientes sempre em grama, porque há essa diferença na quantidade requerida de cada um, ok? E agora, o que é extração? Aqui nós entramos em outros conceitos, né? Que é o conceito de extração e exportação. E aqui vocês vão entender o seguinte. A extração é a quantidade total de nutriente que a planta ela vai retirar do solo, que aquela cultura vai retirar do solo para que ela consiga produzir e completar o seu ciclo. Então, tudo aquilo que a planta tira do solo, ou seja, que ela extrai do solo, é a extração. Essa tabela aqui está em extração, inclusive. Mas nem tudo que a planta absorve do solo sai daquela área. Porque quando eu vou colher aquela planta, imagine, né, o exemplo do arroz aqui. Imagine que eu tenho lá uma lavoura de arroz e eu vou colher esse arroz depois que ele produziu. Quando eu faço a colheita do arroz, o que eu tiro daquela área com a colheita? É só o grão do arroz. As outras partes da planta, as folhas, o como, a raiz, elas ficam na área. Então, de tudo aquilo que a planta extraiu, que ela absorveu de nutriente, apenas uma parte dele sai da lavoura. Aquela quantidade que sai da lavoura com a parte colhida, no caso do arroz, o grão, no caso da banana, o fruto, aquilo que sai da lavoura, a quantidade de nutrientes que sai da lavoura com a colheita, é a exportação. Então essa é a diferença. A extração é aquilo que a planta absorve, o total absorvido pela planta, por aquela lavoura, por aquela cultura. E a exportação é o total daquilo que sai daquela área com a parte colhida da planta. Então a exportação ela sempre será menor do que a extração. Entenderam? Existem culturas, por exemplo, que eu colho praticamente a planta inteira. Por exemplo, milho silagem. O milho silagem, depois que ele produziu, eu vou colher toda a planta, só não vou colher a raiz. Então, o valor da exportação será muito maior do que um milho grão, onde o que sai da lavoura é só a espiga, são só os grãos. Ok? Então, essa é a diferença. A extração, o total de nutrientes que a planta retira do solo, pela absorção ao longo do ciclo, e a exportação é a quantidade de nutrientes que sai daquela área com a parte colhida da planta. Essa é a diferença. E aqui, isso é importante vocês entenderem, né, essa demanda nutricional. Por que é importante conhecer a quantidade de cada nutriente que a planta precisa para produzir? Porque eu tenho que prestar atenção se todos esses nutrientes eles estão na quantidade mínima necessária para a planta. Porque se algum desses nutrientes estiver abaixo da quantidade mínima necessária para aquela espécie, não adianta nada todos os outros estarem regulados. Porque esse que está abaixo do mínimo necessário, ele vai limitar a produção. É a famosa lei do mínimo, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Lá nos estudos da fertilidade do solo, nós estudamos as leis da fertilidade. E uma das leis da fertilidade é a lei do mínimo. Ela diz justamente isso, não adianta nada eu regular todos os nutrientes se apenas
um deles está abaixo do mínimo necessário. Porque esse que está abaixo do mínimo necessário, ele vai limitar a produção, mesmo que todos os outros estejam adequados. Então, por isso que é importante conhecer a demanda nutricional da cultura que você está trabalhando. No caso aqui eu trouxe o exemplo do arroz e da banana, mas se você trabalha com café, você precisa conhecer esses valores. Qual é a quantidade necessária, qual a demanda necessária, a demanda nutricional do café, para todos os nutrientes. Se você trabalha com algodão, a mesma coisa, conheça, né, essa tabela de extração que a cultura do algodão tem, né, com HF, né, hortaliças em geral. Isso é muito importante para você conseguir calibrar todos os nutrientes e não deixar nenhum para trás. E o último conceito para nós fechar nossa aula é o conceito de marcha de absorção. Então nós conhecemos os nutrientes, quais são os elementos necessários, conhecemos o conceito de demanda nutricional, que é a quantidade total de nutrientes que a planta precisa, e a marcha de absorção, ela é a variação dessa quantidade requerida ao longo do ciclo da cultura, que nós chamamos de padrão de absorção. Então vocês viram lá que na cultura do arroz, a cultura do arroz precisa de 24,1 kg de nitrogênio para produzir 1 tonelada de arroz. Mas será que isso eu vou fornecer para a cultura tudo de uma vez? Será que a planta vai absorver tudo isso de uma vez? Eu semeei o arroz, né, e logo depois da emergência da planta, ela vai absorver toda aquela quantidade de nitrogênio? Não, isso varia. Ela absorve um pouco ali, depois ela vai absorver mais um pouco, vai chegar uma fase do ciclo que ela vai absorver muito mais, que ela vai requerer muito mais nitrogênio. Então, essa variação da quantidade necessária ao longo do ciclo é o que nós chamamos de marcha de absorção. E aqui eu trago para vocês um exemplo da marcha de absorção do nitrogênio para a cultura da soja. Então, esse gráfico, no eixo X, ele traz o tempo da cultura, né? Dias após a emergência. Então, aqui o dia 0 é a semeadura, e depois, né, vai passando 20 dias após a emergência, 40 dias após a emergência, e assim por diante, até o fim do ciclo. E no eixo Y é a quantidade de nitrogênio acumulado ao longo do ciclo. Então, essa é a marcha de absorção de nitrogênio para a soja. Veja, no início, ela precisa de pouco nitrogênio. 20 dias após a emergência, ela vai precisar de quase 10% do nitrogênio que ela precisa. Já lá na fase reprodutiva, no pico do enchimento de grãos, em R5, por exemplo, ela vai precisar de 100% do nitrogênio que ela precisa, da demanda nutricional por nitrogênio. E depois isso vai caindo porque ela vai entrando em senescência. Então vejam que a quantidade necessária, que a demanda nutricional, ela vai variando ao longo do tempo. Essa variação, que é a marcha de absorção, é o que nós chamamos, né, que é o padrão de absorção, é o que nós chamamos de marcha de absorção. Então, foi o que eu falei para vocês no início da aula. Eu preciso conhecer quais são os nutrientes, eu preciso conhecer a quantidade necessária desses nutrientes, que é a demanda nutricional, e eu preciso conhecer também em quais momentos eu preciso me atentar em fornecer esses nutrientes para a planta, que me diz isso, a marcha de absorção. Certo, pessoal? Fechamos por aqui essa aula inicial, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez peço que deixe o seu comentário, que deixe a sua dúvida, que deixe o seu like também no nosso vídeo e que se inscreva no nosso canal para nos apoiar no início desse trabalho. E na aula que vem nós falaremos também de conceitos mais introdutórios, que é o contato dos nutrientes com a raiz e como que as plantas absorvem esses nutrientes do solo. Ok? Também conceitos mais gerais, mas já um pouco mais aprofundado. Então espero você na próxima aula, tá? Mande essa aula para alguém que você acredite que vai precisar desse conteúdo e até a aula que vem.